E aí, jovens, tudo certo? Sou o Josuel, então professor de informática aqui do PGF Concursos, e no vídeo de agora a gente vai ver, então, vou fazer uma resolução das questões de informática que eu tenho aqui que foram aplicadas na Prefeitura de Caxias do Sul pela Legale. E fica até o final do vídeo que lá no final eu vou dar também dicas para o próximo concurso em Caxias do Sul, que vai ser o concurso da FAS, organizado pela Banca Objetiva. Eu vou dizer então o que a banca pode cobrar, qual é a metodologia dela, e também alguns concursos em geral da Legale, já que estamos falando aqui da banca, certo? Se tu vai fazer algum concurso para outro órgão, professor, eu não vou fazer em Caxias do Sul, vou fazer lá em outra cidade, mas é a Legale. Então pode ver aqui que eu vou até o final e a gente vai ver algumas dicas então da metodologia de ambas as bancas, da Objetiva para Caxias do Sul, para a FAS, e também da Legale. Antes de tudo, então, siga-nos no Instagram, lembrando sempre o meu Instagram, _InfoHouse, e o Instagram aqui do PGF Concursos, a gente bota lá divulgações, dicas para os concursos públicos. A primeira questão, então, aqui era do edital 01, do edital 1 de Caxias do Sul, cargo de agente administrativo nível médio. Então é a questão número 19 da prova, que diz o seguinte: acerca da noção de hardware, analise as partes que seguem. Então, o hardware é a parte física da computação, sendo formada por equipamentos que compõem o ambiente de computação em que se trabalha. O hardware é a parte física. O hardware ele sempre vai estar ligado à parte física. Falou em hardware, falou em física, ok. Sendo formada por equipamentos, né, novamente, remete à parte física, os equipamentos, compõem o ambiente de computação em que se trabalha. O ambiente no qual se fala não é o ambiente do Windows, é o ambiente ali onde tem o gabinete, tem o teclado, tem o monitor. Isso tudo forma, então, um ambiente de trabalho com o computador. Está correta a primeira parte. O hardware pode ser identificado pela função que exerce no sistema, podendo ser de entrada ou de saída de dados. Está correto também. O hardware pode ser de entrada, de saída ou periférico misto, que ele vai fazer os dois, tanto a entrada quanto a saída. Como tem gente que quer entrar com recurso, tiveram alguns alunos nossos, alguns candidatos da banca querendo entrar com recurso porque ela falou entrada ou saída, né? Só que ela está falando aqui em podendo. Pode ser de entrada, pode ser. Pode ser de saída, pode ser também. Não quer dizer, ela não está dizendo que deve ser de entrada ou de saída, né? As pessoas estão falando que ela não considerou aqui o periférico misto de entrada e de saída. Mas ela está usando o termo aqui, ó, podendo, pode ser. Correto aqui, então, segunda parte. Como exemplo de hardware de entrada, pode-se citar o monitor. Errado, o monitor é um hardware de saída. É um hardware de saída, certo? Então, o gabarito aqui, primeira e segunda parte correta. Letra C de casa é o gabarito dessa questão. Questão número 20, a figura abaixo apresenta o menu de opções de um ícone da área de trabalho de um computador, com o sistema operacional Windows 7, em português. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a opção oculta pelo retângulo na cor preta. Esse retângulo aqui, então, escanear com, letra A, letra B, criar atalho, letra C, enviar para, letra D, salvar como, ou letra E, histórico. O gabarito aqui dessa questão vai ser letra B de bola, criar atalho, né? Aqui temos a opção de enviar para. Essa opção de... Desculpa, não é a letra B. É a letra C, enviar para. Era o que eu vou comentar agora. Ó. Aqui embaixo a gente tem a opção de criar atalho. Então, letra C é o gabarito enviar para, vai ser o que vai estar aqui. Então, vai enviar para um local de rede, ele vai aparecer um submenu, ele tem uma setinha aqui, né? Então, ele vai aparecer um menu de suspenso, com opções para enviar para um local da rede, ou enviar para a área de trabalho, enfim, vai aparecer umas outras opções aqui neste menu. Então, o gabarito dessa questão vai ser letra C de casa. 21 e 22 refere-se ao Writer LibreOffice 6.4 em português. Aqui teve um errinho, que o edital 1, essa carga aqui é do edital 1 de Caxias do Sul, cobrava o LibreOffice 5.13. Ele não falava 5.3 e suas versões posteriores, 5.3 e suas atualizações. Falava em 5.13 e na banca, na questão, falou em 6.4. Questão 21 e 22 não tem nenhuma diferença entre essas versões. Não tem nenhuma diferença entre essas versões.
Mas é questão de edital, né? Quem quiser entrar com recurso, acho muito difícil a banca anular essas duas questões justamente por isso, porque o ícone é o mesmo em ambas as versões, tanto na 5.3 quanto na 6.4, e também o atalho de teclado também é o mesmo, independente das versões, certo? Mas pode entrar com recurso, por exemplo, dizendo que a versão aqui ela atrapalhou na questão, né, na interpretação da questão, essa coisa assim, mas é possível entrar com isso, certo? A 21, a figura ao lado representa o recurso denominado clonar formatação, inserir caracteres especiais, atualizar estilo selecionado, cortar ou alterar marcas de formatação. Este ícone aqui, ele é inserir caracteres especiais, letra B de bola. Qual é o atalho de teclado? Pode ser utilizado para abrir a caixa de diálogo, localizar e substituir. O gabarito dessa questão vai ser o Ctrl H. Localizar e substituir, Ctrl H, certo? Letra B de bola. Agora questões do edital 2, nível médio também. Questão 21, no Windows 7, em português, o recurso minimizar executa qual ação? Letra A, aumenta o tamanho da janela para preencher a tela inteira. Letra B, finaliza e fecha a janela. Letra C, envia a janela para a barra de tarefas. Letra D, permite rolar a janela para cima ou para baixo. Ou letra E, abre uma nova janela. O gabarito vai ser, então, envia a janela para a barra de tarefas, letra C de casa. Ele vai minimizar a janela, né? E vai enviar o ícone dele ali, vai ficar ainda disponível na barra de tarefas. Aumenta o tamanho da janela e essa opção de maximizar. Fica do lado os botãozinhos ali, ó. Tem os botãozinhos de maximizar no canto superior direito da janela do Windows, né? O maximizar, que ele é representado assim apenas por um tracinho. Minimizar, desculpa. O minimizar, ele é representado por esse tracinho. O maximizar, ele é um retângulo e tem a janelinha, o botãozinho de fechar, que é um X, que a gente tem aqui. Letra B de bola, né? O gabarito aqui, letra alternativa do fechar, é representado por esse X. Permite rolar a janela para cima ou para baixo. Isso é a barra de rolagem que fica do lado direito da janela. É aquela barrinha quando tem mais conteúdo para ser exposto na janelinha, ele vai ficar uma barrinha do lado direito, que é possível a rolagem. Questão 22, no navegador Google Chrome em português, o atalho Ctrl+Shift+N aciona qual recurso? Nova janela anônima, histórico, downloads, imprimir ou favoritos. E o gabarito dessa questão, Ctrl+Shift+N, ele vai abrir uma nova janela anônima no navegador Google Chrome. Esse edital de Caxias do Sul, eles colocaram vários navegadores, Internet Explorer, Firefox e Google Chrome. E a única diferença é que nos demais, o Firefox e o Internet Explorer é o Ctrl+Shift+P para abrir uma janela anônima, navegação anônima no navegador. E no Google Chrome é o Ctrl+Shift+N. As questões 23 a 25 referem-se ao Writer do LibreOffice 6.4 em português. E esse sim está a correta versão. O edital 2 cobrou a versão 6.4. Como se denomina o recurso aplicado à palavra artificialmente na oração abaixo? Esta água é gaseificada artificialmente. É o itálico, negrito, sublinhado, taxado ou sobrescrito. E o gabarito aqui, letra D de dado, sobrescrito, é o item que ele vai arriscar essa linha ao meio, né? O itálico ele vai ficar uma letra mais deitadinha, o negrito ele vai ficar assim nesse item, ó. Essa palavra aqui artificialmente ela está em negrito, do título da questão, né? O sublinhado ele vai ficar uma linha abaixo e o sobrescrito ele vai ficar, por exemplo, assim, ó. Este 2 aqui ele está sobrescrito. Questão 24, qual é a menor opção de zoom que pode ser aplicada a uma página do Writer? 1%, 10%, 20%, 25% ou nenhuma das alternativas está correta. Isso aqui é uma questão de decoreba, a banca faz isso. Ela fez, por exemplo, eu já vi uma questão da Legale fazer a questão no zoom máximo no Google Chrome. Aqui foi o oposto, zoom mínimo no Writer. 20%, letra C de casa, é o gabarito. 25%. A figura ao lado representa qual recurso do Writer? Limpar formatação direta, inserir tabela, inserir caixa de texto, marcar citação ou marcar entrada. E o gabarito letra C de casa
que está disponível na barra de ferramentas padrão este ícone inserir caixa de texto. Foram as questões, então, agora vamos às dicas para os concursos públicos. Primeiramente, para quem vai fazer concurso público para a FAS em Caxias do Sul. É a banca objetiva que vai fazer esse concurso público. Quem vai fazer não precisa se preocupar muito, pelo menos na informática. A objetiva ela tem uma metodologia semelhante à da Legale, como por exemplo isso aqui, ó. Esse tipo de questão ela é muito comum para a objetiva. A objetiva gosta de fazer esse tipo de questão de primeira, segunda e terceira parte, né, onde tem essas partes aqui, e o candidato responde depois quais estão corretas ou incorretas. Então tem que ler bem esse tipo de questão aqui. Ela gosta de fazer aquelas questões de romanos também, analise as corretas ou as incorretas também, isso vai depender da questão, a gente sempre tem que ler o que se pede antes da alternativa. Windows. Área de trabalho, configurações, barra de tarefas e menu de contexto. A banca vem cobrando ultimamente o Windows 10 em suas provas, né? Lá no edital está o Windows 8 e 10, mas ela vem com frequência cobrando o 10. O 8 ela está deixando de lado, raramente cai em suas provas, eu nunca vi pelo menos. Desde quando eu comecei aqui no PGF, eu nunca vi essa banca cobrar o Windows 8 em suas provas. Área de trabalho, configurações, barra de tarefas, menu de contexto. Tipo esse tipo de questão aqui, ó. Isso aqui é o menu de contexto. A banca pode fazer um tipo de questão assim para o Windows 10. Ainda vale salientar, então, por exemplo, arrastar e soltar, certo? Arrastar e soltar, a seleção de arquivos, também a manipulação de arquivos. Quando o usuário arrasta um arquivo do disco local C para um pendrive, o que acontece, né? Discos diferentes, arrastou e soltou, vai copiar. Discos, o mesmo disco, arrastou e soltou, ele vai mover. Writer, menus, barras e atalhos. A banca pode cobrar esse tipo de questão aqui, onde ela coloca um ícone e pergunta o que significa esse ícone. Ou ela pode perguntar por um local, né? Onde é que determinado recurso está localizado no menu, está localizada na barra, ou atalhos, né? O atalho realiza a seguinte ação, ou a seguinte ação é realizada por qual atalho, né? Ou ela dá um atalho e pergunta qual é a ação deste atalho. No Calc, ela cobra, além dessa metodologia do Writer aqui, de menus, barras e atalhos, ela cobra fórmulas. Ela pode cobrar um conceito de fórmulas, e a conta fórmulas pode ficar tranquila que se tu já é concurseiro, já estuda Excel e vai mudar para o Calc, é tudo igual, tanto do Excel quanto para o Calc, o que cai em concurso público é igual para ambos. Ela pode copiar, então, dizer, por exemplo, um nome de uma fórmula e qual é o conceito dessa fórmula, o que ela faz. Ou de uma função, desculpa. Função. A função C vai exibir um resultado se ele for verdadeiro ou se for falso, esse tipo de questão. Ou ela vai colocar uma formulazinha, vai começar com igual e vai dar uma formulazinha aqui, aí vai depender, pode ser uma fórmula pequenininha ou pode ser uma fórmula extensa, que tem que ter um pouco mais de atenção do candidato. Vai colocar essa fórmula juntamente com uma tabelinha, ou ela vai indicar os valores das células e seus respectivos valores, e vai perguntar qual vai ser o resultado final. Esses dois tipos de questões que a objetiva costuma fazer. Navegadores, guias, configurações e atalhos. Ela cobra tudo para atalho também, né? O Writer. O Calc é raro ela cobrar essa questão, não o Calc, né? O próprio Calc já é muito raro de cair nas provas da objetiva, mas softwares de planilha do Excel, por exemplo, é raro ela cobrar atalho. Acho muito difícil ela cobrar atalho aqui nessa prova. As guias, né? Navegação com as guias. Como é que se abre uma nova guia, uma nova janela? Como é que se abre uma navegação anônima? Quais são os atalhos para isso? Quais são os ícones? O ícone de estrelinha que representa ali os favoritos. O ícone da casinha representa o site da página inicial. As configurações, o que é que está disponível onde, né? O pop-up, por exemplo, está disponível na configuração do determinado caminho da configuração, até chegar até ele. Navegadores, ela cobra principalmente Google Chrome ou Firefox, mas tu também tem que estudar o Internet Explorer, é possível cair isso. Segurança na internet, malware e golpes. Os malwares, né, os vírus, o bot,
keylogger, spyware, esses tipos de malware, golpe, phishing, farming, ou troca lá, alteração de cabeçalho dos e-mails, também é possível cair isso. E leia a cartilha, todas as questões da objetiva sobre segurança na internet, tem o próprio texto da cartilha, cartilha.cert.br é o endereço. Cartilha.cert.br é o endereço, vai lá, lê a cartilha, é um documento com aproximadamente 150 páginas por aí, mas ele é bem didático, bem ilustrado. Então, leia a cartilha. Peguei várias questões da objetiva que o texto da questão era o texto da própria cartilha. Então, lendo, não tem erro. Vai gabaritar essa prova, certo? Em relação ainda a esta prova aqui da fase da objetiva, tá faltando aqui que eu esqueci de botar o hardware e software. E também configurações de impressora que me perguntaram no Instagram. O que a banca pode cobrar enquanto a configuração de impressora que está lá no edital? Ela pode colocar uma questão sobre impressora dentro dessa questão de hardware e software. A banca gosta de fazer bastante, de dar exemplos de hardware e perguntar se esse é um hardware de entrada ou de saída. Ou colocar, por exemplo, colocar hardware e software e fazer uma questão de colunas para assimilar o que é o hardware e o que é o software. Quanto a impressoras, ela pode colocar isso, mas a impressora é um equipamento de saída, né? Um hardware, um periférico de saída. Ela pode incluir também nessa questão as multifuncionais, que tem aquela questão lá do scanner. O scanner é um equipamento, é um hardware de entrada, por exemplo. Ou então os tipos de impressoras, ela pode cobrar isso também. Uma impressora jato de tinta, uma impressora a laser, certo? A impressora jato de tinta, ela respinga pontos de tinta numa folha formando a imagem. Esse tipo de questão a banca pode cobrar. Ela não vai cobrar coisa muito detalhada, ou se ela for cobrar, ela pode fazer uma questão que eu digo multidisciplinar, né, que eu costumo falar, que ela pode cobrar a questão de Windows, lá daquela parte de dispositivos, onde tem a parte para configuração de impressoras. Ela pode copiar, por exemplo, o caminho, perguntar o caminho, como é que se chega até a configuração de uma impressora dentro de Windows. Ela pode partir mais ou menos por isso aí, nessa questão de entrada e de saída, os tipos de impressoras, impressora jato de tinta, laser, a plotter, etc. Questão de scanner, ou impressoras dentro do Windows, lá dentro das configurações do Windows. Agora vamos para a Legale. Para quem não vai fazer nenhum desses concursos em Caxias do Sul, nem da Objetivo, e vai fazer uma prova para a Legale, o que a banca cobra? Windows. Até então ela cobrava o Windows 7, ou então versão genéricas do Windows. A questão não falava nenhuma versão específica do Windows, então ela fazia uma questão genérica que cabia a qualquer versão. Agora no ano de 2020, ela começou a colocar mês de outubro, teve 2 provas e em uma dessas provas ela colocou o Windows 10. Então, fica de olho aqui, cobra principalmente o Windows 7, é o que ela vem cobrando com mais frequência, mas a banca começou a cobrar também o Windows 10. Área de trabalho, configurações, os ícones, né? Na área de trabalho, os ícones presentes na área de trabalho, configurações, barra de tarefas, menu de contexto. Ela cobra então no Word também guias, grupos e atalhos. Ela pode colocar aquele tipo de questão que a gente viu aqui sobre o Writer, que ela coloca um ícone e pergunta qual é a função desse ícone. Ou um caminho. Tal função está disponível dentro do grupo em tal guia. Certo? Esse tipo de questão assim. E os atalhos. A banca gosta também bastante de atalhos. Excel, a mesma coisa também. Essa mesma metodologia do Word, mais as fórmulas e funções. Fórmulas e funções. Ela pode perguntar também o conceito de uma função, ou ela pode colocar uma fórmula pronta e perguntar qual vai ser o resultado dessa fórmula. Atalhos, raramente ela cobra também atalhos para Excel. Google Chrome, guias, configurações e atalhos também. Manipulação com guias, é a mesma coisa que a gente viu ali, né? Para abrir uma janela anônima, ela não pode fazer exatamente o mesmo tipo de questão, mas ela pode fazer algo semelhante
Ela pode colocar uma questão com romanos para verificar quais são verdadeiras, quais falsas, ou aquelas questões de partes para ver quais estão corretas e colocar essa função de navegação anônima no meio da questão. As configurações, ela cobra também bastante as configurações, onde está localizada determinada configuração, por exemplo, para pop-up, configurações, enfim, como diversas configurações do Google Chrome, né? Aqui a gente tem a diferença que a maioria dos editais da Legale, ela cobra especificamente o Google Chrome. Ela não cobra os demais navegadores, o Mozilla Firefox e o Internet Explorer. E atalhos. A banca cobra bastante atalhos, seja para o Windows, para o Word ou para o Google Chrome. Certo? Então são essas as dicas, certo? Se tu curtiu, se tu gostou, então dá um like aí no vídeo. Se tu tem alguma dúvida, não esquece de chamar nós aqui no Instagram. Meu perfil aqui, _InfoHouse. E o do PGF Concursos também estamos sempre à disposição, certo, jovens? Então, bons estudos e até mais!